Ele desceu das regiões celestiais por minha culpa. Assentou-se ao banco dos réus pelos pecados meus. Chorou sangue aqui muitas vezes deste vale de lágrimas, porque viam no rosto de muitos a indiferença. Chorou sangue no horto por mim, deixou rastro de sangue no Gólgota, e por isso que minha alma canta, aleluia. Dou glória a Deus, pois remido já sou por meu Cristo. Sou já herdeiro da vida que Ele ganhou. Vitorioso um dia, sobre a morte com Ele estarei, e um corpo incorruptível me transformarei. Amém. Eita, Jesus, a mulher canta, glórias ao Senhor. E a gente já não canta como essas pessoas que têm esse dom de cantar. Imagina de manhã a garganta travando. Mas nós louvamos ao nosso Deus, gente. Bom dia, bom dia. A paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus na manhã desse dia venha suprir as nossas necessidades, como sempre. Ele supre mesmo. Às vezes nós estamos tristinhos, achando que não vai acontecer nada, e de repente o Senhor abastece a nossa mesa, o Senhor abre as portas, e a gente só tem a agradecer, só tem a glorificar, só tem a exaltar ao nosso Deus, porque fazer mais o quê? Se é Ele que nos sustenta, se é Ele que está nos olhando, se é Ele que está nos guardando, nos abençoando, é Ele mesmo, não tem para onde correr. Então a gente tem que ficar com o nosso Deus mesmo, deixar Ele por nada. Para que deixar Deus? Para que deixar de seguir o Senhor? Para que deixar de seguir os seus mandamentos? Para que? Se é Ele que sustenta tudo que existe nesse mundo, os seres humanos, tudo, é Ele que supre, é Ele que faz, é Ele que manda, é Ele que deixa acontecer, é Ele que livra, e assim vamos, e tudo é o nosso Deus. E na manhã desse dia, meu querido, vamos orar ao nosso Deus, meus irmãos, minhas irmãs, vamos orar ao Senhor. Maravilhoso Deus, nessa manhã desse dia, nós queremos agradecer ao Senhor, porque o Senhor é maravilhoso, porque é o Senhor que nos sustenta, é o Senhor que faz tudo nas nossas vidas. E nós queremos agradecer pela noite abençoada de sono que o Senhor nos deu. Nós deitamos, dormimos, acordamos, e aqui estamos porque o Senhor tem nos sustentado. Nós só temos a agradecer a Ti. Agradeço a Ti pela minha vida, pela vida da minha família, meus familiares, toda a minha parentela. Agradeço a Ti, Senhor, pela vida dos meus amados amigos e irmãos que apoiam esse projeto Live na minha casa. Que a bênção do Senhor venha refletir a cada manhã nas nossas vidas. Que o Senhor venha a cada manhã falar aos nossos corações através da Sua palavra. Meu Deus e meu Pai, Senhor do céu e da terra, Deus, na manhã desse dia, nossa nação, nosso Brasil, abençoa. Senhor, estende a Sua mão de bênção, de salvação, de cura, de libertação na nossa terra, no nosso Brasil, no nosso povo. Que o Senhor venha abençoar de uma forma grandiosíssima as nossas autoridades, ministros, Senhor, na vida deles, a salvação, a cura, a libertação física e espiritual. Deus cuida, e eu sei que o Senhor está cuidando, independente do que aconteça. O Senhor está cuidando, o Senhor está abençoando, porque o Senhor tem suas formas de trabalhar, tem suas formas de agir, que às vezes é muito diferente das nossas formas de agir e de fazer. O Senhor faz quando o Senhor quer, o Senhor faz na hora certa. Às vezes nós queremos apressar, mas o Senhor sabe a hora certa. Deus eterno, Deus Pai, Deus Santo, abençoa, Senhor, os pais de família, abre as portas, Senhor, do emprego, abençoando, colocando alimento na mesa, Senhor, provendo o necessário. Deus de glória, abençoa as famílias enlutadas, consolando os corações dessas famílias que estão inconsolavelmente, mas que o Senhor possa consolar com o Teu Espírito Santo. Meu Deus e meu Pai, Senhor, as pessoas que estão enfermas nos hospitais, onde quer que esteja, que o Senhor entra com a ação da cura, da libertação física e espiritual, dando muita saúde, Senhor, para a glória do Teu nome. E assim, Senhor, estamos aqui, abençoa o projeto Live na minha casa, que seja uma bênção na minha vida, que seja uma bênção na vida daqueles que ouvem, para a glória do Teu nome. Eu te agradeço. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Amém, gente. Amém. Na manhã desse dia, aniversariante onde você está,
aniversariante, onde você está, onde você estiver, meu querido, onde estiver, na feira, na rua, no trabalho, gente, onde estiver, viajando, onde você estiver, que Deus possa te abençoar na manhã desse dia. Meus parabéns pelo seu aniversário, que a bênção do Senhor venha na sua vida, na sua família, que a paz de Deus esteja aí no seu coração, na sua família, gente, oh, que maravilha, que Deus possa abençoar com mais 365 dias, que hoje você possa se alegrar e possa olhar para o céu e dizer, até aqui o Senhor me ajudou, e que a bênção do Pai, a bênção do Senhor venha estar sobre você, sobre a sua família. Eu desejo para você muitas felicidades, muita graça, muita força, muita saúde, muitos anos de vida, que Deus possa abençoar. Amém? Então, gente, olha só, hoje nós vamos fazer uma meditação em Eclesiastes capítulo 5, versículo 2 até o versículo 7. Amém? Eclesiastes capítulo 5, versículo 2 até o versículo 7. E vamos ver o que Deus tem a falar para os nossos corações através dessa linda palavra que vem do coração de Deus para o nosso coração. E aí nós temos que pegar essa palavra, agradecer a Deus por ela, porque nós só temos a fazer coisas para agradar o nosso Deus. É difícil? Porque Deus é Espírito, e importa que os que o adorem é Espírito e em verdade. E muitas das vezes deixamos a desejar, mas o nosso Deus, Ele nos abençoa, Ele nos guia, Ele nos dá força. E nós temos que estar firme e forte no Senhor. Então, vamos ler a palavra de Deus, Eclesiastes, capítulo 5, e o versículo 2 até o versículo 7. E louvado seja o nome do Senhor. Glória. Ei, Jesus de glória, capítulo 5 de Eclesiastes, versículo 2 até o versículo 7, que diz assim: não te precipites com a tua boca. Olha que lindo. Não se precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavras alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra, pelo que sejam poucas as tuas palavras. Porque da muita ocupação vem os sonhos, e a voz do tolo da multidão das palavras. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que votares, paga-o. Melhor é que não votes do que votes e não pagues. Não consintas que a tua boca faça pecar a tua carne, nem digas diante do anjo que foi erro, por que razão se iraria Deus contra a tua voz, de sorte que destruísse a obra das tuas mãos? Porque, como na multidão dos sonhos da vaidade, assim também nas muitas palavras, mas tu teme a Deus. Olha, não importa o que acontece, nós temos que temer a Deus, nosso Senhor, nosso amado Rei dos Reis, nosso Deus, que nos amou de uma forma muito especial, enviando seu Filho Jesus, para que nós pudéssemos ter vida. Alcançamos a vida através da morte de alguém, e essa morte foi a morte de Cristo, o Filho de Deus, que morreu por nós. Só Ele poderia nos salvar de tanta coisa, porque só Ele era puro para poder nos resgatar da lama, tirar da sujeira e nos limpar e nos dar o direito de salvação e entrarmos na porta da graça e passarmos por ela e alcançarmos a glória do Pai. Então, vamos agora fazer essa meditaçãozinha nesses versículos, 5 versículos que a gente leu. E eu sei que Deus tem coisa linda para nós. Deus tem coisa linda para nós. E mediante essas palavras, esses versículos que nós lemos,
Vamos colocar assim um tema bem lindo para nós? Vamos? Olha só o que Deus colocou no meu coração. Cuidado com as armadilhas. Cuidado com as armadilhas. Tanto eu quanto você, gente. Muitas armadilhas. Nós estamos vivendo num campo minado. O cristão vive num campo minado de armadilhas, de bombas. Nós temos que ter muito cuidado aonde nós vamos pisar. Vamos ter muito cuidado aonde nós colocamos o nosso pé, para que não venhamos a pisar em armadilhas, em bombas, em terras movediças, lamas, aquela lama que afunda, que muitas vezes até as pessoas ficam atoladas nela. Então nós temos que ter muito cuidado com todas as armadilhas, porque nós, os cristãos, as pessoas que servem a Deus, estão vivendo em um campo minado, em um campo cheio de armadilhas. E nós precisamos ter muito cuidado com as armadilhas. Deus, na manhã desse dia, Ele traz essa palavra para o meu e o seu coração, porque Ele conhece o mundo a qual nós vivemos, Ele sabe o que nós passamos, Ele sabe que nós vivemos um dia cheio de tantas angústias, de aflições, que se não fosse Ele mesmo com a sua paz em nossos corações, nós não conseguiríamos viver, não conseguiríamos nem respirar, porque as coisas são difíceis, mas o Senhor nosso Deus é o Deus do impossível, e Ele está conosco todos os dias, nos ajudando, está pegando na nossa mão e nos ajudando a atravessar esse mar. E nós temos certeza absoluta que depois que atravessarmos esse mar, esse deserto, alcançaremos uma terra prometida por Deus. Com certeza. Cremos nisso. A palavra nos diz. E na manhã desse dia a gente começa a observar e a gente começa a fazer a pergunta para nós mesmos. A promessa que nós já fizemos, você já fez uma promessa? Olha a pergunta para mim mesmo e para você. Você e eu já fiz promessas, mas quando eu faço um voto, eu tenho que pagar. E aqui a perguntinha para mim e para você. Olha lá para você. Você já fez promessa para Deus? Você já prometeu alguma coisa para Deus? Geralmente as pessoas, elas gostam de prometer e eles não cumprem. Quantas e quantas pessoas prometeram de fazer a obra do Senhor? Isso é a promessa e é coisa séria. Quantas e quantas pessoas prometeram de levar a palavra do Senhor e hoje está longe, distanciado? Isso é promessa. Isso é coisa séria. Isso é falar da palavra de Deus, do próprio Deus, porque Deus é a palavra. E se você prometeu a Deus de proclamar o evangelho da salvação e hoje você está de braços cruzados entre quatro paredes, pode ter certeza absoluta que você está errado, porque você precisa pagar o voto, você precisa cumprir com a promessa que você fez para Deus. Deus, Ele nunca falhou com nenhuma promessa que Ele prometeu a nós. Se ainda não aconteceu, pode ter certeza absoluta que vai acontecer. Tudo que está escrito na Bíblia que ainda não aconteceu, pode ter certeza que vai acontecer. Seja uma coisa que você ache bom, seja uma coisa que você acha ruim, mas se está escrito na Bíblia, com certeza isso vai acontecer. Então, na manhã desse dia, meu querido e minha querida, você que já fez a promessa para Deus, que agora você está distanciado e você não está cumprindo com essa promessa, pense bem. Você é um ser humano e precisa de salvação. E se prometeu para Deus e não cumpriu, com certeza, você não está agindo da forma certa. Você não está agindo da forma certa, você está agindo de uma forma errada. Mas se você ainda tem vida, com certeza você ainda pode pedir para Deus o perdão e começar a cumprir, começar a fazer o que você prometeu para Deus. Nós que somos seres humanos, às vezes alguém promete algo para nós e essa pessoa não cumpre, nós começamos a dizer que essa pessoa não agiu com responsabilidade, que essa pessoa foi uma pessoa irresponsável, quando ele fala algo e que ele não cumpre. Aí nós ficamos já meio que angustiados. Agora imagina nós prometemos para Deus, para o nosso Pai, para o Deus que tudo pode, o Deus que faz tudo, o Deus que olha para todo o universo, que sustenta todas as pessoas, que guarda, que dirige, que guia. Então, vamos cumprir com a promessa, vamos cumprir com aquilo que nós prometemos. Seja prometer a alguém ou seja prometer a Deus, vamos cumprir. Você já fez alguma promessa a Deus? Você está cumprindo com essa promessa?
Você está fazendo aquilo que você disse que ia fazer para Deus? Quantas e quantas pessoas estão felizes na presença de Deus e Ele promete, Ele diz: Senhor, de hoje em diante eu vou te servir, de hoje em diante eu vou fazer a tua obra, de hoje em diante eu vou pregar a sua palavra, de hoje em diante eu vou ficar na tua casa. E as pessoas se distanciam, e as pessoas ficam longe. Isso é prometer e não cumprir. Cuidado quando você promete uma coisa para Deus. Para o homem já é ruim, porque se você prometer para alguém, alguém vai dizer que você é irresponsável, que você não tem palavra, que você não tem caráter. Agora imagina você prometer para Deus, para o Senhor, e não cumprir. A palavra do Senhor diz que isso está tudo errado. Então as Escrituras, elas aconselham que devemos ter cautela antes de nos submetermos, ou antes de prometermos, antes de submetermos algo a Deus, ou seja, pedir algo ao Senhor. Para nós nos submeter a Deus, para nós prometer algo para o Senhor, nós precisamos pensar. E se falou, tem que cumprir. Por quê? Porque as Escrituras, elas aconselham que devemos ter cautela antes de submeter-nos a algo a Deus. Um bom conselho para qualquer decisão que um servo de Deus deve tomar. Aqui a palavra do Senhor está trazendo para mim e para você hoje um bom conselho para eu e você observarmos antes de nós fazermos uma promessa a Deus, antes de nós prometermos ao Senhor, antes de nós fazermos votos. Temos que pensar que temos que pagar. Promessa é o mesmo que voto. Se eu voto a Deus, eu tenho que pagar. Se eu faço uma promessa, eu tenho que cumprir. Nós temos que cumprir com aquilo que nós fazemos para o Senhor. Salomão descreve 3 importantes armadilhas que estão à espreita, esperando. Salomão agora, ele se expressa aqui no capítulo 5 de Eclesiastes, versículo 2 a 7, ele se expressa dessa forma. Ele descreveu 3 armadilhas importantes, que a qual eu e você devemos observar para não cairmos nessas armadilhas, porque é difícil quando nós caímos numa armadilha. Às vezes tem pessoas que nem conseguem sair, tem pessoas que partem para a eternidade e não conseguem sair da armadilha. Então vamos ter muito cuidado com as armadilhas que estão aí esperando por mim e por você. Como eu já falei uns minutos antes, que nós estamos vivendo em um campo minado, cheio de muitas armadilhas, bombas, lamaçais, areia, terra árida, areia movediça. Temos que ter muito cuidado com isso. Por quê? Porque essas armadilhas estão à espreita, ou seja, estão esperando por um servo de Deus. Então nós temos que ter cuidado. Essas armadilhas estão esperando por um servo do Senhor. Vamos ter cuidado nas nossas palavras, ter cuidado em tudo. Gente, é difícil, mas não é impossível. Se fosse difícil, Deus não nos recomendaria na sua palavra. Então, se o Senhor Deus recomenda, se Ele ensina, se fala a sua palavra, é porque não é tão difícil para mim e para você cumprir o que a palavra do Senhor nos ensina. Então aqui Salomão, ele diz que nós não temos que nos precipitarmos não temos que nos precipitarmos na palavra. Muitas das vezes nos precipitamos na palavra, e o Senhor disse que nós não podemos fazer isso aqui através do grande sábio Salomão. Olha que palavra linda, versículo 2. Não te precipite com a tua boca, olha, não te precipite com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Não deve apressar. Tem pessoas que quando ele está sentindo a presença de Deus, ali naquelas emoções, ele promete muito e não faz nada. Ele promete tanta promessa para Deus e não faz nada, até se afasta da casa do Senhor. Deixa de ir para a casa do Senhor, deixa de fazer as coisas para Deus. Isso é sério, gente. Muitas das vezes pensamos que pode ser uma brincadeira, alguma coisa. Isso é muito sério. E quando nós prometemos a Deus, aí que o negócio é mais sério ainda. Não podemos nos precipitarmos com a nossa boca, nem o nosso coração se apressar para anunciar a palavra diante de Deus, porque Deus está nos céus e nós, eu e você, estamos sobre a terra, pelo que sejam poucas as nossas palavras. Muito cuidado
para não nos precipitarmos com palavra. O servo de Deus deve ouvir tanto quanto falar. Ouvir tanto quanto falar. É preciso mais do que palavras para realizar sonhos. É preciso mais do que palavras para realizar sonhos. Vamos ter cuidado com a nossa boca, para não nos precipitarmos. Uma palavra falada não volta mais atrás. Uma palavra falada não tem como nós engolirmos ela. Tem como justificar daqui e dali, mas já falou, não tem jeito. Então, por isso que eu e você devemos ter muito cuidado nas nossas palavras, muito cuidado naquilo que prometemos para Deus, muito cuidado mesmo, porque o que nós prometemos, nós temos que cumprir. Se não cumprir, automaticamente estamos fazendo tudo errado. Vamos cumprir com aquilo que nós prometemos para o Senhor. A palavra do Senhor na manhã desse dia, através do livro de Eclesiastes, capítulo 5, versículo 2 ao versículo 7, está dizendo que eu tenho que ter cuidado com as palavras para eu não me precipitar. Da mesma forma, você também. Vamos ter cuidado com as palavras. Vamos ter cuidado com as promessas vazias. Muitas das vezes prometemos coisas vazias, coisas para as pessoas e não cumprimos. Vamos ter cuidado. Olha só o versículo 4 e o versículo 5, gente. É a palavra de Deus. O 4 e o 5 diz assim, olha... Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Olha que lindo, não se agrada de tolos. O que votares, paga-o. Olha que maravilha, olha que coisa linda. Promessas vazias não funcionam. O servo de Deus tende a dizer o que os outros querem ouvir. Às vezes nós fazemos isso. Às vezes nós falamos o que as pessoas querem ouvir. Nós não temos que falar o que as pessoas querem ouvir. Nós temos que falar o que é certo. Nós temos que falar o que Deus agrada. Nós temos que falar a palavra correta, a palavra certa, e nada de fazer algo para agradar alguém. E nós, às vezes, fazemos isso. Às vezes queremos agradar as pessoas e falamos palavras doces, palavras que elas querem ouvir, fazemos aquilo que elas querem que façam. Não é assim. Nós precisamos fazer o que agrada a Deus. Não importa se alguém gosta, se não gosta, se quer, se não quer. O importante é falar a palavra de Deus do jeito que ela é. Nós precisamos falar a palavra do jeito que ela é. Não é agradar alguém, não é falar o que as pessoas querem ouvir, é falar o que as pessoas precisam ouvir. Eu tenho que ver o que eu quero ouvir? Não, é o que eu preciso. Eu preciso da palavra de Deus na minha vida, eu preciso de Deus na minha vida, eu preciso de algo de Deus para renovar as minhas forças. Eu preciso, então eu tenho que ouvir aquilo que eu preciso e não aquilo que eu quero, porque nós queremos ouvir aquelas palavrinhas light, aquela coisinha boa, aquilo não sei o que. Gente, a palavra de Deus, do jeito que ela vem, ela é boa. Não tem como a palavra ser ruim, porque ela só vem para nos abençoar. Ela só vem para nos ajudar, ela só vem para nos corrigir, para que nós possamos andar no caminho certo. Então, meu querido, minha querida, não vamos falar o que as pessoas querem ouvir, mas vamos falar o que as pessoas precisam ouvir. Vamos falar para nós mesmos, não aquilo que nós queremos, mas aquilo que nós precisamos. Às vezes nós falamos para nós mesmos as coisas boas, às vezes nós olhamos para nós e falamos isso e só o que queremos. E não falamos o que precisamos. Vamos falar o que nós precisamos ouvir, o que as pessoas precisam ouvir. Vamos falar o que elas precisam ouvir e não o que elas querem ouvir. Não prometo que você não pode cumprir. Eu e você não podemos prometer o que nós não podemos cumprir. Vamos prometer aquilo que nós podemos cumprir. Gente, nós somos servos do Senhor. Nós somos a luz do mundo, o sal da terra. Somos exemplo dos fiéis aqui nessa terra. Vamos pedir a Deus para nós sempre continuarmos com bons exemplos. Pecamos. Não somos de ferro.
Somos seres humanos. Às vezes pecamos no pensamento, no gesto, no andar, no falar, a forma de expressar. Às vezes até a palavra é correta, mas a expressão já é errada. E a gente erra nessas coisas. A gente peca nessas coisas. Mas vamos tentar sempre estar fazendo as coisas certas. Olha aqui mais o que Salomão diz, que ele ensina. Que nós não devemos estar aqui com desculpas esfarrapadas. Olha só, 3 importantes armadilhas que nós precisamos ter muito cuidado. Não se precipitar na palavra de forma alguma. Não fazer promessas vazias e não dar desculpa esfarrapada. Muitas das vezes queremos dar aquela desculpinha esfarrapada, tentando remendar, e às vezes a gente não consegue remendar e vira aquela confusão. Então, eu e você não vamos dar desculpa esfarrapada. E você que dá essa desculpinha, vamos parar com isso aí, que isso desagrada a Deus. Olha o versículo 6 e o versículo 7. Não consintas que a tua boca faça pecar a tua carne. Nem digas diante do anjo que foi erro, tá vendo? Desculpinha esfarrapada. Faz as coisas e depois chega justificando com algo que não faz sentido. E é isso, Deus não quer isso. Deus não agrada dessas coisas que eu faço, que você faz. Somos seres humanos, sujeitos, somos falhos. Mas nós temos à direita de Deus um rei, um Senhor que advoga nossas causas e ele leva ao Deus eterno e ele assim nos perdoa. Mas não é por isso que vamos estar sempre fazendo tudo errado. Olha, gente, que coisa linda, meu Deus, é lindo demais. Não consintas que a tua boca faça pecar a tua carne, nem diga diante do anjo que é erro. Às vezes nós fazemos tantas coisas erradas e justificar com justificativas e esfarrapada, sem sentido, sem graça. Olha o versículo 7, continuando aqui. Por que razão se iraria Deus contra a tua voz? Por que razão se iraria Deus contra a tua voz? De sorte que destruísse a obra das tuas mãos. Gente, isso é sério. Versículo 7. Porque como na multidão dos sonhos a vaidade, assim também nas muitas palavras, mas tu temes a Deus. Olha só, tudo, gente, tudo é vaidade. O que a palavra diz? Mas nós temos que temer a Deus. Não importa o que aconteça, não importa os vendavais, os tsunamis, os terremotos, não importa o que acontece nesse mundo, vamos temer a Deus. É a Deus que nós temos que temer. É a Ele, é o Criador, é o Senhor, é o Deus que está acima de tudo. E é só a Ele que nós devemos algo, gente. Nós devemos a Deus o grande amor que Ele teve conosco, comigo e com você, enviando seu Filho Jesus para morrer por nós. E na manhã desse dia o Senhor está aqui nos alertando para que eu e você venhamos a ter cuidado com as armadilhas. Cuidado com as armadilhas que estão 24 horas à nossa frente, 24 horas ao nosso redor, para que nós venhamos a cair nela, nessas armadilhas. Mas que o Senhor Deus, com as suas mãos potentes, esse Senhor que Ele toma cada um de nós pela nossa mão direita, Ele continua dizendo que nós não temos que temer a nada, temer só ao Senhor, independente do que acontece. Vamos temer a Deus, vamos obedecer ao Senhor, vamos buscar na palavra aquilo que nos edifica, aquilo que nos orienta, aquilo que nos dá o prazer de viver num mundo tão difícil igual nós vivemos. Nós temos que ter o prazer de viver pela vida que o Senhor nos deu aqui nessa terra. Glórias ao nosso Deus por isso. Estamos com vida, estamos aqui sorrindo, podemos abraçar, podemos sorrir, podemos nos alegrar, podemos nos confraternizar, podemos glorificar o nome do Senhor, podemos adorar o Senhor. E aqui estamos, porque o nosso Deus tem feito grandes coisas por nós. Que maravilha essa palavra do Senhor para o nosso coração. Então aqui fica alerta para mim e para você, que nós devemos ter cuidado com as armadilhas, muito cuidado com as palavras para não se precipitar. Muito cuidado com as promessas vazias, com aquilo que a gente fala e não cumpre. Vamos cumprir, gente, vamos cumprir com aquilo que nós falamos que iríamos fazer para Deus. Quantas e quantas pessoas estão aí andando de cara para cima, sem fazer nada para o Senhor e prometeu tanta coisa para Deus.
Vamos ter cuidado com isso, gente. Não vamos nos precipitarmos. Vamos ter cuidado. As desculpinhas esfarrapadas. Essa desculpa acaba com qualquer pessoa. Essa desculpa esfarrapada acaba com qualquer pessoa. Vamos ter cuidado. Erramos e às vezes ficamos todo perdido, procurando um meio para remendar, para falar algo que não faz nenhum sentido naquilo. Então, meus queridos, minhas queridas, fique com essa palavra linda do coração de Deus para o nosso coração, um despertamento para mim e para você na manhã desse dia. Vamos ter cuidado com as desculpas esfarrapadas, ter cuidado com as promessas vazias, vamos ter cuidado, gente, com as palavras precipitadas. Fez um voto, cumpra. Prometeu, cumpra. E principalmente com Deus. Se o homem que é o homem já não gosta disso, agora imagina o nosso Deus que vai gostar. Você prometer algo para Deus, fazer a promessa e não fazer nada. Então vamos ter cuidado. Fique com essa palavra e deixa Deus te abençoar. Em nome do Senhor Jesus. Oramos. Deus eterno Pai, estou grato a Ti por essa manhã nesse dia, por essa graça alcançada, por essa vitória alcançada, por mais uma batalha vencida, mais uma vitória conquistada, Senhor, mais uma vitória conquistada e mais a missão cumprida. Muito obrigada, Deus, por tudo. Permaneça conosco nesse dia, Pai, que a Tua bênção venha estar sempre conosco, Senhor, esteja nos protegendo e guiando os nossos passos, abençoando nossas famílias, nossas parentelas, abençoando todos nós, abençoando o nosso Brasil, abençoando todos os Teus filhos e toda a Tua igreja, Pai. No nome do Senhor Jesus, nos dê um dia abençoado, que possamos, meu Deus, estar sempre disponível para fazer algo para o Senhor. No nome de Jesus, nós Te agradecemos. Amém, amém e amém. Meu querido, minha querida, fique com Deus até amanhã, se Deus quiser, nós estaremos aqui. Se Ele não quiser, não vamos estar, mas se Ele quiser, nós vamos estar aqui de frente dessa telinha, levando essa palavra de Deus, essa palavra Bíblia para o nosso coração e que possamos estar sempre firme e forte, esperando sempre no Senhor. A paz do Senhor Jesus e tenha um bom dia.